Texto de Marcos, capítulo 4, meu irmão. Abra a tua palavra. Marcos 4. Enquanto a igreja vai abrindo, em nome de Jesus, minha saudação em Cristo aos meus amados que estão compartilhando, estão nesse momento presentes nessa mesa onde vai ser partido o pão de Jesus. Deus abençoe a todos aqueles que acompanham a campanha O Toque da Trombeta aqui no Cenáculo da Fé, transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com. Estamos diretamente da sede dessa igreja, nesse momento reunidos em Cristo para sermos revelados. Domingo, dia 31 de agosto de 2014, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os amados irmãos estão com a Bíblia aberta? Texto de Marcos 4, 21. Vamos ler. E disse-lhes: vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe Jesus: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. A parábola da candeia está nesse momento determinando aqui a essência daqueles que são discípulos. E nós temos a orientação, igreja, de que na parte de um discípulo de Cristo não cabe amizade, não cabe simpatia cristã. Porque o discípulo, ele é um fiel seguidor de Jesus que está disposto a passar por qualquer situação, sem abandonar, trair ou desistir do seu Senhor. Então não cabe, nesse propósito de formação de discípulo, essa onda simpatizante que está com o movimento evangélico, porque trata-se de pessoas movidas por emoção, por interesses próprios. E é mais do que evidente e claro que se Jesus não se der a realizar os sonhos destas pessoas que estão frequentando estas igrejas, elas vão abandoná-lo e largá-lo, como fizeram com as outras religiões. Porque não estão à procura da evidência do Deus vivo, do Deus real, do Deus existente, mas à procura de quem dê a elas o que elas estão buscando. Então, um discípulo verdadeiro é uma candeia nas mãos de Jesus, acesa. É uma candeia acesa nas mãos de Jesus, porque trata-se de uma obra correspondente àquilo que o Senhor Jesus determinou para este mundo. E eu começo com o versículo do meu Senhor dizendo o seguinte: e disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo de um alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? A palavra de Deus no texto de João 8,12 diz que a luz é Jesus. Pode abrir. Porque o Senhor está tratando exatamente do quê? De uma candeia acesa que não pode ser desperdiçada na sua luz produzida. Ora, Jesus está falando literalmente, ou ele está falando de maneira figurativa, de maneira figurativa. Por quê? Eu já vou dizer para a igreja.
da onde vem o fundamento para essa alegação aqui de que a candeia é o discípulo. João 8,12, diga o que Jesus falou. Começa de novo, irmão, vocês estão falando baixo, lê alto, forte, vai. Amém, Jesus. Todos reconhecem isso aqui? Okay. Paulo diz em 2 Coríntios 4,6 que Jesus, ele é iluminação da glória de Deus que brilhou em nossos corações. A luz pela qual Jesus se refere, que ele trouxe para o mundo, é a palavra de Deus interpretada, conhecida, discernida na consciência, no coração dos homens. 2 Coríntios 4,6. Jesus é a luz no mundo, e a luz que ele nos trouxe é a pura palavra de Deus revelada nos nossos corações. Quem testifica diz amém. Amém. 1 João 2,10 também diz que esta luz é a ordenança de Deus para que todos obedeçam aquilo que ela fala. Ou seja, Jesus, luz no mundo, palavra de Deus no coração e na consciência do homem para que ele obedeça. Se aquele que diz ter Jesus não ama seu irmão, ele não está na luz com Cristo. Ele mente, ele não obedece Jesus. Porque há na luz de Jesus o Evangelho. O Evangelho que todos nós temos que crer, que todos nós temos que pregar, que viver. Então quando o Senhor lhe diz, não se meter debaixo de um alqueire, ou debaixo de uma cama, a lâmpada que ele acendeu, ele está se referindo ao discípulo. Porque essa candeia foi acesa por ele. Esta candeia representa o seu discípulo. A iluminação do Evangelho. No texto de Lucas 11, 33, 36, a igreja não precisa abrir, diz o seguinte, que a luz é tudo aquilo que está conforme os princípios, as regras e os critérios do nosso Senhor, que devem estar na nossa mente e nos nossos olhos. Pois a lâmpada é o cristão. Que deve estar entre os homens, esta luz, Lucas 8,16, para refletir sobre os outros tudo aquilo que Jesus, na verdade, deseja, quer ou representa. Mateus 5,14, isso aí você vai ler. Pode ler. Leu de baixo. Leu o outro. Então vamos lá. A fonte dessa luz é Cristo. O discípulo é a lâmpada disso. O discípulo passa a ser um instrumento aonde Deus, por intermédio do seu Filho, vai fazer com que todos conheçam Cristo por intermédio do que se vive dentro de uma igreja. Jesus é a iluminação do Evangelho. E nós somos chamados para essa obediência. A palavra de Deus determina que esta luz é tudo o que resume princípio, regra, critério que deve ser obedecido por um discípulo fiel. Que deve sempre estar entre os homens, que deve sempre refletir sobre os outros. Então, um discípulo, amados irmãos, naquilo que Jesus está fundamentando aqui, de ele não ser colocado debaixo de uma cama, mas ser colocado onde ele é útil, o Senhor está tratando aqui de iluminação. E essa iluminação na vida do discípulo não tem luz própria. Do que um discípulo é feito?
de ações legítimas, diz o meu Senhor. Todo discípulo é feito de ações que são legítimas do Evangelho, porque esta luz vem de lá, do que Jesus pregou. Mas uma coisa interessante, na parte do que o discípulo é feito, é esta questão, de que ele não enxerga, não julga, não vê as coisas com a luz própria, com a sua sabedoria humana. Todo mundo tem uma sabedoria, todos têm uma lógica, todos enxergam de uma forma, tanto que já há uma lei para isso, a pluralidade, ok? Mas um discípulo é diferente do mundo, por quê? Porque a maneira como ele julga, como ele enxerga as coisas, como ele define as coisas, parte da forma como Jesus vê. Essa é a nossa diferença em relação àquelas pessoas que estão lá fora agora. Um discípulo ele é feito de ações legítimas. A sua formação intelectual, espiritual, parte de uma obra que Jesus fez na vida dele, que o marcou, que deve estar entre os homens, deve refletir sobre todos, mas que deixe bem claro que tudo aquilo que foi produzido por intermédio deste cristão fiel, nada do que ele falar, nada do que ele fizer, parte de uma ação, de uma obra produzida pela sua inteligência ou pela sua própria vontade. Por quê? Porque o voto do discípulo fiel foi de total abstinência e rejeição da sua vontade, do seu eu, para servir em Jesus, servir a Cristo como vontade própria, vontade superior, vontade suprema. Então o que nós achamos aqui, na parábola da candeia, é que essa candeia que está na mão de Jesus, que ilumina, ela não é feita de uma luz dela, ela não produz aquela luz, Jesus a deu, por obra do seu Espírito Santo, para que ele seja conhecido por intermédio daquilo que se pensa e do que se vive aqui, entre as pessoas que fazem um conjunto chamado igreja, irmãos. Então se respeita muito dentro de uma igreja, e se procura sempre analisar dentro de uma igreja, do que as pessoas são feitas por dentro, suas ideias, seus pensamentos, sua prática de vida, porque é de lá que nós vamos dizer se esse cara é crente ou não. A igreja não é uma fábrica de discípulos, mas ela é mestre em fazer discípulos. E as orientações que ela tem para formar seguidores para Jesus já está definido e nós não podemos aqui de maneira nenhuma modificar. Mas do que eu estou ouvindo da parte do meu Senhor? Uma parábola anunciada com destino próprio. Ele está falando de uma obra que não pode ser desperdiçada, mas de uma obra que tem gênero, que ela tem uma identidade. Se trata de seguidores fiéis. Eu me refiro de pessoas aqui que se renunciaram, que se auto-renunciaram para assumir a cruz de Cristo, como pensamento, como prática de vida, porque assumiram um discipulado com Jesus para se tornarem seguidores legítimos dele. Isso quer dizer que é nossa obrigação, é nosso dever. Nós não estamos falando que nós somos crentes em Jesus, o povão não está falando que é seguidor dele. Então do que nós sentimos falta? Não é da massa, é dos ingredientes disso, das características que fazem um discípulo. Porque o que mais tem no movimento evangélico hoje é quantidade, é massa. Mas o que nós não conseguimos enxergar, o que nós não conseguimos ver, são exatamente as ações que formam seguidores de Cristo. As propriedades que formam um seguidor verdadeiro de Jesus.
Está determinado pelo Evangelho que a igreja identificada e o crente fiel que pode ser identificado, ele seja identificado pela forma como ele pensa e como ele pratica os seus princípios. Porque a luz que brilha sobre ele não é dele, mas de Cristo. E a iluminação que ele recebeu não vem de filosofias, não vem de inteligência humana, de sabedoria carnal, mas uma revelação da parte de Cristo para com ele, pelo qual ele desenvolva propósitos, pelo qual ele desenvolva obras que engrandeçam e glorifiquem a Jesus Cristo de Nazaré. É dever de todo discípulo comprovar por existência o que eu estou pregando aqui para o Senhor. Porque na palavra discípulo não cabe amizade com Jesus, simpatia com ele, ou também namoro. Se alguém está namorando com Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a iluminação aqui, filho, é o que muita gente está negando agora. Fazer o evangelho ser o teu perfil, o teu caráter. Então a igreja é provada aí. É aí que ela vai mostrar realmente se ela serve a Jesus ou não. Quando a sociedade perguntar para ela o que ela pensa das coisas, e ela responder à luz do evangelho, doa quem doer. É um exemplo do que eu posso citar para você aqui. Quando a sociedade lá fora olhar para nós aqui dentro e entender a nossa diferença, não está na matéria, na natureza, mas nos princípios que estão sendo aqui desenvolvidos e educados. Essa é a nossa diferença com eles lá. Mas qual é a leitura que aqueles que te conhecem entendem de você? De que você não tem nada de diferente deles que estão lá fora, porque você pensa como eles e faz coisas iguais a eles. Só muda a religião. Ou não? Quando a sociedade começa a investigar os passos dessa igreja, e ela começa a ver que certas opções e escolhas que o mundo faz estão aqui dentro, o que eles vão pensar disso aqui? Que isso aqui é uma simples religião. E é disso, na verdade, que Jesus está falando aqui. Por intermédio dessa parábola que eu não comecei a pregar. Quem é esta lâmpada acesa pela qual não pode ser desprezada na sua luz? Discípulos fiéis de Cristo, que trazem à ciência dos homens as obras, as palavras, as vontades, os desígnios que este mundo lutou para banir, para esconder, para queimar. E estes homens, estas mulheres, estes jovens, estas crianças estão movidas pelo Espírito Santo para darem à humanidade, à sociedade deste século, uma mostra de que Jesus não morreu, de que ele permanece vivo entre aqueles que o professam, que o buscam e que lhe obedecem. Porque todo aquele que é seguidor de Jesus fiel, tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele cria, tudo que ele pratica, ele sabe. O sentido disso é fazer Jesus existir, aparecer, ser divulgado, ser exaltado e glorificado. Então, meu amigo, se você pensa que você vai dizer que você é evangélico e isso vai te fazer um cristão, você está enganado. Porque nós temos um movimento aí fora, religioso, chamado movimento evangélico, que trata-se de um evangelho social, de discípulos sociais, um grupo ético, criado para alimentar a necessidade religiosa desse mundo pervertido. E o conceito que nós temos de cristãos da época agora é que eles se formam discípulos porque eles vestem camisetas com o nome de Jesus, porque são frequentadores de uma catedral, porque foram batizados no batismo de confissão de fé,
porque são orientados por um pastor que se diz pastor. E infelizmente o que eu estou pregando aqui foi reduzido a valores culturais e religiosos, porque um discípulo formado por Cristo está além da ideia, da noção dessa sociedade que você está vivendo aí fora. Como o sentido e a ideia de igreja já se perdeu também, porque não tem caráter, não tem identidade, não tem missão, não tem vocação legítima. Tanto que é verdade que eu estou dizendo para os irmãos aqui, que as pessoas dentro da igreja, inclusive aquelas que pregam, eles se preocupam com a inteligência. Para vocês verem o tamanho do buraco da hipocrisia dos evangélicos hoje, os pastores têm aula de homilética, linguagem e etiqueta. Olha, um pastor que sobe em cima do púlpito, preocupado a estar educado, a como pronunciar, a como representar, é toda uma mecânica, um sistema para fazer coisa bonitinha. Fala-se de curso teológico, e eu estive dentro da Metodista há 4 anos fazendo bacharelado. Sabe o que eu trouxe de lá? Um capeta chamado diploma. Qual o meu interesse de ir lá? Entrar dentro da cabeça maligna dessas igrejas, desses pastores que estão sendo formados hoje aqui para a nova geração, se Jesus permitir, né? Todos eles profissionalizados, todos eles preocupados no quanto vão ganhar, preocupados em falar bonito, preocupados em como se apresentar. Tanto que é verdade que a igreja do novo paradigma já está aí, toda ela data show, toda ela show, e a sociedade lá fora percebendo isso, os que estão aqui dentro não percebem, que já se criou uma mecânica para se expressar certos temas, fazer palestras, não são mais nem pregadores, são palestrantes. Perdeu-se a noção de igreja, perdeu-se a noção de discípulo, perdeu-se a noção do que é ser um pregador do evangelho. E nós estamos tentando resgatar hoje aqui. Quando a igreja fecha, as lâmpadas acesas de Cristo saem para as ruas. E tudo aquilo que elas produzem com eficácia, de dar a mostra a essa sociedade, de que não se trata de religião, se trata de um poder, se trata de uma obra, de uma pessoa, de um Deus poderoso. Se trata de uma autoridade pela qual nós estamos submetidos, da qual nós somos servos. E se a sociedade hoje tivesse 1/3 disso, sendo impactado com a opinião diversa, você pode ter certeza de uma coisa: a perseguição seria muito maior do que hoje. Não está sendo porque as lâmpadas estão apagadas, não está sendo porque não há luz, não está sendo porque não há discípulo, porque aonde é discípulo há sal que salga, aonde é discípulo há luz brilhando sobre as trevas, a luz de Cristo brilhando sobre aqueles que estão sobre a mentira. Aonde é discípulo, meus amados irmãos, Jesus fala, Jesus revela, Jesus trata, Jesus disciplina, Jesus opera na sua palavra. Porque a lâmpada acesa nas mãos dele, ele tem alegria em dizer: estas são as minhas ovelhas, e eu sou o pastor delas. Tudo aquilo que eu falo para elas, elas me escutam. Tudo aquilo que eu falo para elas, elas me obedecem. Elas conhecem a voz do seu pastor. E eu costumo dizer aqui para a igreja: sabe qual é a visão de Jesus celestial? A visão que ele tem da terra é que a igreja para ele são pontos de luzes. São vários pontos de luz na terra, que ele sabe que aquelas luzes estão sendo mantidas sobre crentes fiéis, para que a sua obra não seja esquecida, para que o seu nome não seja esquecido, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua palavra seja exaltada na consciência e no coração dos homens. O Senhor vê de cima essa luz brilhar, porque ele reconhece aquilo que é legítimo.
Ah, pastor, eu estou seguindo a Jesus. É mesmo, filho? Sou seguidor de Jesus da minha forma. Que nem aquelas comidas que você põe no micro-ondas, igualzinho, né? Feita num laboratório. Inseminação artificial, é? Você foi gerado por inseminação artificial. Ah, entendi. Isso que é vergonhoso. Hoje nas igrejas, saber que as pessoas não estão dando a mínima. Não estão dando a mínima. Não estão preocupadas em representar com propriedade nesse seguidor de Jesus, que todos nós queremos aqui. Se você não quisesse, você nem estaria aqui. Agora, qual que é o problema maior? O problema maior, hoje aqui nessa pregação, é perguntar às pessoas que estão lá fora o que elas pensam de vocês. O que elas têm enxergado em você, que se diz cristão. Texto de Mateus 5,15. Você estava com ele aberto, hein? Quando Jesus entrou na questão de discípulo secreto, ele exatamente determinou que ele não pode ficar debaixo de uma cama, nem debaixo de um alqueire. Lê o texto, Mateus 5,15. Aonde você entrar no tema candeia, você vai ser obrigado a lidar com esse dado aqui. Um seguidor de Jesus não pode ser anônimo. Não pode ser secreto. Não pode estar escondido debaixo de uma cama. Se ele tem a luz de Cristo, ele tem que ser colocado diante dos outros e diante dos homens. Lucas 11:33. Jesus chega a dizer o seguinte: a sociedade tem que ver a luz que está nele. A sociedade tem que ver a luz que está nele. Vê o texto também, Senado. Lucas 11:33, pode ler. Você não está lendo o mesmo texto, tá? Você está lendo um outro texto que Jesus fez questão de falar a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que diz. Nenhum cristão fiel, cujo foi iluminado pelo Evangelho, que o Senhor deu a ele a experiência de entender e compreender o significado da vontade de Deus, nenhum pode ficar oculto, secreto, tem que ser público. Os homens precisam ver a sua luz. Todos precisam conhecê-lo, ver aquilo que Jesus fez na vida dele, contemplar aquilo que Jesus fez na vida dele. E lembro, contemplar os princípios, as regras, os critérios que lhe formaram. Eu não estou falando de movimento simpatizante como Marcha para Jesus, que não qualificam como um propósito cristão, mas simpatizante, porque se trata do quê? De uma manifestação cultural, até o nome já deram para ela, marcha cultural. Não se trata de uma marcha cristã, porque se fosse, levaria os princípios, as regras, os critérios como missão, como trabalho, como obra, como pregação, para que todos conhecessem, estivessem cientes, para a proclamação daquilo que recebeu de Jesus. Quero que os homens vejam, quero que os homens conheçam, quero que eles identifiquem, quero que eles sejam impactados, quero que eles estejam aonde essa luz brilha, aonde esta lâmpada está acesa. Texto de Marcos 1:34. Olha como que as coisas são interessantes. O que foi ensinado particularmente deve ser divulgado
e pregado por todo discípulo. Lê Marcos 1,34. Pode ler. Amém? Lucas 12:3, mais um texto para você ver. Baseado exatamente em que a igreja, ela tem um momento, a igreja fiel, ela tem um momento de se educar, de ser educada, de ser consagrada, de ser preparada, santificada, que foi o processo que os discípulos viveram com nosso Senhor. Um momento secreto com Ele para aprender, para entender, para compreender, para ter uma experiência marcante de fé. Todo mundo precisa disso daqui. Olha o que Jesus falou nesse texto aí, pode ler. Pode ler, Lucas 12:3, lê. Quem testifica diz amém. Testificou? O que o Senhor Jesus está determinando aí? Que a partir do momento em que a igreja entra num ambiente secreto com o Senhor para poder aprender, para poder entender, compreender, ter uma experiência marcante de fé na sua vida, não quer dizer que ela vai viver vida cristã aqui só. Porque tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que o Senhor ministrou, tudo aquilo que Ele fez, iluminação na tua consciência, é teu dever sair e fazer com que outros também conheçam, com que outros também vejam, e essa experiência mais evitada dentro da igreja. Eu cheguei a ouvir de pastores o seguinte, que aí dentro da Bíblia tem uma pregação para judeus, aí dentro da tua Bíblia tem uma pregação para cristãos da época, aí na tua Bíblia tem um evangelho especial só para ser pregado no século 21. Tem pastor que pensa que tem uns 7 evangelhos correndo pelos bastidores da Bíblia Sagrada. Rapaz, o que eu já debati com esses caras aí? Então eu entendi que o discípulo, sendo ele feito de uma iluminação de Cristo, ele tem um preparo. Jesus lhe dá preparo. Ele tem um momento secreto com Cristo, para ele poder também assimilar, ser marcado, ter a experiência. Mas nesse tempo dele, secreto com Jesus, o Senhor já vai ministrando sobre ele o quê? Que vai chegar uma hora, que ele vai ser obrigado a tornar pública essa confissão de fé. Tornar público aquilo que a igreja ensinou para ele. Fazer ser evidenciado e experimentado por outros que não estão aqui, por intermédio da luz que brilha agora nele. Porque discípulo secreto, irmãos, não existe nessa caminhada de fé. A igreja vive uma confissão de fé pública. Ela não tem medo de esconder o que ela ama, o que ela crê e o que ela professa. Nós temos o nosso momento particular de comunhão com o nosso Senhor, sim. Mas não quer dizer que se prega uma coisa para cristãos e se prega uma outra coisa para quem não é cristão, porque a palavra é a mesma. Não há bastidores dentro da igreja, como não pode haver bastidores no mundo. O que eu estou me referindo aqui é que a igreja ela adotou um propósito de criar certas linguagens para atender certas necessidades. Culto para jovens, culto para velhos, culto para casados, culto só para mulheres. Eu vou lá e pergunto ao meu Senhor, e digo assim, meu Senhor, o que é isso? Isso é um preparo de modificação. São estratégias para uma modificação. Porque o evangelho tem uma linguagem só. E um alvo a atingir público que não tem classes, que não tem separações, que não tem divisões. Porque senão Jesus teria feito isso, e ele não fez. Os apóstolos teriam feito isso e também não fizeram. Pelo amor de Deus, Cenáculo, acorda. A igreja, ela se reúne.
A igreja tem propósito de se reunir, sim. A igreja, ela precisa de ter, sim, respaldos doutrinários, de consagração, de santificação e de aprendizado. Para quê? Para tornar público aquilo que o Senhor lhe deu. Porque se for para a igreja se esconder nesse ambiente aqui, e fazendo dessa igreja um clube de relações como muitas já estão aí, ela está pecando contra essa parábola que você está nesse momento recebendo a ministração do alto comigo aqui. A igreja não tem propósito se esconder, mas estar entre os homens. E por isso o Senhor forma discípulo, para que quando eles forem publicamente, todos eles falem a mesma palavra. Todos eles transmitam o mesmo pensamento. Quero que ilumine, quero que todos vejam a sua luz. E no texto de Mateus 10, versículo 26 e 27. Você vai ler esse texto aí. Mateus 10, 26 e 27. Pode ler. Pode ler, Senado. Tem muita gente que acha que isso que Jesus está falando tem conotação com o pecado que está encoberto, e não tem nada a ver com isso. Porque o Senhor está falando exatamente do quê? Daquilo que a igreja se reúne para aprender, e quando é para falar, para viver, para divulgar, falha. Olha, filho, quando você for falar de Jesus, fale à luz. Fala debaixo dela. E quando você receber a iluminação da tua igreja, no empenho dela em te educar, você tem o dever de tornar a tua confissão de fé pública. Porque o Senhor quer que todos vejam essa luz que brilha aqui, essa luz que brilha lá, porque se trata de uma luz cuja fonte é Jesus, e não está produzida em sabedoria humana, nem inteligência humana, mas é a pura revelação de Deus que esses crentes estão nesse momento vivendo, desvencilhando e pregando. Quero que essa luz brilhe em você. E quero que os homens vejam essa luz. Quero que essa luz seja testemunhada como propósito religioso teu, Cristo, perante os homens. No versículo 28, ainda que tenha que enfrentar ameaças, quero que todos vejam essa luz. Ainda que te ameacem, queiram matar o teu corpo, testemunha à sociedade o que Jesus te ensinou, com o temor de Deus. Não é isso que Jesus está pregando aí? Porque aquele que mata o teu corpo não é poderoso como Deus, que tem o poder de fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. E é a Ele que vós deveis temer. Quando você fizer, faça ainda que o preço disso seja a sua vida, seja os teus bens materiais. Se você confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei lá no céu diante do meu Pai. Mas se você me negar diante dos homens a minha luz, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. Faça tudo isso sem negar o meu nome. Porque um discípulo verdadeiro de Cristo, que tem a iluminação desse evangelho, no seu coração ele sabe, ele tem ciência de que estas obras que o Senhor anda fazendo na vida dele devem ser compartilhadas para alimentar os outros que estão famintos lá fora. E tudo isso que nós estamos, na verdade, sendo experimentados aqui nessa noite, vai ter que ser representado por você diante daqueles que te conhecem. É aí que nós vamos saber se você é crente de verdade mesmo. É aí que vai ser posto à prova se você é crente de verdade mesmo. Mas enfim, cenáculo. Texto do versículo 20
23, 24. E disse-lhes, lá de Marcos 4, versículo 24, tá? E Jesus disse: atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Mateus 13, 11, versículo 12, pode abrir. Mateus 13, versículo 11, versículo 12. Então, o rapaz, o indivíduo é tirado da sociedade, nas mãos do diabo, das mãos da maldição, trazido a Cristo para receber a iluminação. Com esta iluminação, o Senhor o prepara para ser representante e testemunha legítima diante daqueles que ainda não se salvaram. E segundo o nosso Senhor aqui, foi determinada uma condição para ele. Lê o texto aí, irmão. Mateus 13, versículo 11 ao versículo 12. Pode ler. Eu sei que tem alguns aqui que não entenderam o que Jesus está falando aí. A proposta é esse, vamos fazer você entender. Não há discipulado secreto. Jesus quer testemunha e confissão de fé pública. Todos precisam saber, conhecer. E o que o Senhor Jesus está falando aqui? Há uma condição. Aquilo que foi semeado, ensinado particularmente e deve ser divulgado como teu testemunho cristão ou religioso, independentemente das ameaças, faça com temor de Deus sem negar a Cristo. Essa é a condição que o Senhor dá. Foi compreendido o Evangelho por você? A igreja se empenhou a fazer você entender o Evangelho. Você tem a iluminação. Essa é a tua diferença em relação àqueles que estão lá fora. Porque a vós é dado o conhecimento desse mistério e a eles não. Não porque Deus fez preferência, mas porque eles não se importam. Mas Deus lhe deu porque você buscou. Qual o entendimento aqui agora? É teu dever perante eles fazer o mesmo esforço que a igreja está fazendo com você aqui agora. Fazer com que eles também entendam, com que eles também compreendam. Nesta condição, para quem crer no que vocês forem pregar, vai haver a abundância espiritual para eles. Até o que eles não têm, Deus vai dar. Mas para quem não crê e rejeitar como eles, até o que tem vai ser tirado. O que você está entendendo disso aí? Que é uma coisa importante do Evangelho que eu tenho que pregar e do discípulo também, fiel de Jesus. Que ele não pode controlar quem vai, quem não vai ser abençoado aqui, porque a medida está estipulada de acordo com a aceitação e com a fé daqueles que escutam. Então, se nós estamos diferenciados daqueles que estão lá, fora agora, se corrompendo, se eslameando, negando Cristo, se nós estamos tendo essa diferença, por quê? Porque recebemos o Evangelho revelado na nossa mente, escrito no nosso coração, e compreendemos e entendemos o que Deus quer de nós. Então é nossa obrigação, perante a sociedade que se corrompe agora, apresentar o testemunho legítimo disso tudo que eu estou pregando aqui, e apresentar essa condição, amados irmãos. E qual condição? De que a abundância espiritual que o Evangelho defende, só está destinado para ser vivido pelo crente. Mas aquele que descrê e aquele que discorda, até o que ele tem, Deus vai tirar dele. Daí os camaradas começam a fazer o quê? A fazer a matemática do que compensa e não compensa para ser um seguidor de Jesus numa igreja como essa, certo? Porque se ele for lidar com os dados aqui de um discípulo fiel, o serviço que ele vai prestar a Jesus pelas pessoas que estão lá fora, principalmente, tem medida. A operação de Cristo depende da fé e da aceitação daquela pessoa.
O serviço que essa igreja faz só passa a ser válido se quem estiver me ouvindo hoje aqui aceitar. Porque eu não tenho poderes de salvar ninguém aqui. O serviço que vocês vão prestar tem esta medida para aqueles que estão lá: crerem ou então morrerem. E quanto a vós, à medida de que vocês preguem aquilo que vocês vivem, sejam legítimos naquilo que vocês vivem. Tenham a luz de Cristo sobre vós, para que todos saibam que aquilo que está em você não saiu daqui, não veio deste mundo, mas foi o Senhor que lhe deu. O camarada para, ele pensa e fala assim: pera lá, então não compensa ser um discípulo de Jesus como o senhor está pregando aqui. Por quê? Porque as obras pela qual estão sendo proclamadas por esse evangelho só vai atingir aqueles que crerem. É exatamente isso que você está ouvindo aqui. Nós dependemos disso para formar a igreja, nós dependemos disso para exercermos aqui esse ministério. A igreja, ela é feita de pessoas que aceitaram, ela não é feita de pessoas que não concordam, meu irmão. E nós vamos ter que lidar com essa medida, entendeu? Nós vamos ter que lidar com essa realidade de que nós somos chamados para um discipulado com Cristo, aonde, quando se trata de testemunho cristão, a parte complexa disso o que é? É nós exercermos cristianismo diante de uma sociedade corrupta que não tem nenhum temor por Deus. É simples assim. Que essa medida vai tirar o nosso direito de se preservar. Jesus dizia: quem amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Ele quis dizer o que com isso? Quem guardar a sua vida, se autopreservar de algum risco, por ser cristão, esse cara está condenado. Porque eu sofri e morri por amar a Ele, mas agora Ele se recusa a me amar e sofrer por mim. Então Ele não é o meu seguidor, Ele não é o meu discípulo. Aí é que está a questão. Os caras vão ficar aqui sentadinhos no banco, dando uma de crente, uma de cristão, fingindo ser a hora que ele vai para a rua, a hora que ele escapa, para as relações que ele tem lá fora, que ele mantém lá fora. Ninguém conhece o que ele é aqui dentro. E com mais um porém. E a medida também não. Porque essa medida tem que ser conhecida. Paulo dizia o seguinte: olha, como que eu posso servir a Cristo e agradar a homens? Se eu procuro agradar a Jesus, como posso agradar a homens? Um discípulo prestando serviço para Jesus, ele nunca vai poder ser juiz de paz. Ele nunca vai poder ser um servidor público. Ele nunca vai poder ser visto pela sociedade como sendo uma ferramenta social, de bem filantrópico, humano, de ajuda solidária. Por quê? Porque o discípulo serve para agradar ao seu Senhor. Ele existe para falar o que o seu Senhor manda falar e testemunhar o que o seu Senhor testemunhou. Essa é a função dele. Não é deixar ele escondido, mas colocar ele diante dos homens para dar aos homens a noção de que Jesus ainda existe, ainda opera, ainda fala, ainda pratica as suas obras por intermédio desse indivíduo aí, chamado cristão fiel. Mas a pobreza do que nós estamos vivendo é realmente a questão de olharmos aqui hoje nessa igreja e enxergarmos o quê? A pobreza, a miséria, a escassez. O fato das pessoas quererem manter uma relação com Jesus
por intermédio de igreja e de instituição. Porque elas só conseguem ser dele aqui dentro. Ó. Só aqui, sentado aqui. Porque lá fora, aonde a coisa deveria acontecer, ninguém sabe quem são eles. Os tais se acovardaram porque souberam que esse serviço tinha uma medida definida, entendeu? Não poderíamos ser criados para uma outra função senão servir a Jesus como Ele quer. Pondo em risco nossa vida, pondo em risco nossas relações, pondo em risco a nossa família, e o Senhor antecipando e deixando claro que muitos seriam até colocados diante do tribunal e de sentenças de morte por causa dessa fé. E eles sabendo disso, muitos sabendo disso, criaram um outro Jesus e um outro evangelho para dar um equilíbrio de relação entre igreja e sociedade, entre Jesus e mundo. E para isso, eles tiveram que modificá-los. Tiveram que apagar a lamparina. E dar uma luz elétrica, né, irmãos? Dar uma substância para essa lamparina, feita de química, não do Espírito Santo. Porque se for do Espírito Santo, ouça uma coisa que eu vou te dizer aqui. Se você for um cristão fiel, você vai agir, você vai viver de acordo com o que Jesus te ensina, dentro da igreja e na sociedade. Você não vai ter desenvolvimentos de duplo ânimo, de duplo caráter, que diríamos ser aqui uma coisa e lá fora outra. Você não vai ter esse tipo de comportamento como muitos estão tendo aqui, safado, mascarado. Porque se você for um discípulo iluminado pelo Evangelho de Cristo, se você foi levantado pelo poder do Espírito Santo para servir a Jesus neste século atual, meu amigo, você não vai conseguir ocultar o que Deus está fazendo na tua vida. Você não vai conseguir esconder o que Jesus tem te ensinado aqui. Você vai ser um dos tais que vai pedir para sair e fazer com que esta obra seja divulgada, proclamada, conhecida, prosperada, aceita pela sociedade que está lá fora agora. Você vai se empenhar, vai se dedicar inteiramente a esse propósito. E não fazer da igreja um tira-gosto como você está fazendo aí. E achar que tudo isso que nós estamos passando aqui é uma brincadeira de fé, brincadeira espiritual. O teu serviço com Cristo, filho, vai ser exigido, porque Ele te deu a medida. Abre Cenáculo da Fé. Mateus 25, versículo 29 a versículo 30. Lê esse texto para o pastor, por favor. Amém? Tá certo? Isso. A mesma frase da condição que Jesus impôs de que os privilégios da graça só sejam vividos por crentes e não por descrentes. A mesma frase ele está usando e utilizando para quem agora? Para o discípulo infiel. Infiel. Por quê? Porque os privilégios da graça que foram dados a ele, e ele aprendeu, o que ele quis fazer nessa parábola do talento aí? Esconder nele mesmo e criar exatamente um ambiente secreto, onde ninguém saiba, ninguém esteja ciente daquilo que ele na verdade professa em Jesus. Então o Senhor, voltando ao encontro da sua igreja, conheceu esse indivíduo, que ele usou e utilizou o evangelho como investimento só dele. Ah, é?
Pega as pernas dele, os braços dele, amarra ele e joga ele no fogo. Porque quando eu vier, quem não me obedecer, quem não crer, quem não fizer o que eu mando, até o que ele tem eu vou tirar. E nesse caso aí, foi a chance da salvação desse discípulo, tá? Ele não se preocupou com a salvação do outro, com a salvação daquela lá, ficou brincando de ecumenismo. Ficou brincando de evangelho social. Vamos manter a paz, a relação. Vamos manter a harmonia. Então ficou dando uma de franciscano. Jesus voltou, falou: filhão, cadê aquele evangelho que o cenáculo te pregou? Sabe, Senhor, por critério e precaução, entendeu? Eu tornei uma apostila e guardei lá na escrivaninha. Então pega as pernas dele, os braços dele, amarra ele, joga ele no fogo, porque ele é discípulo infiel. Quando a moral não é suficiente, quando a santidade não é suficiente, porque se há santidade, se há obras no Evangelho, é para que elas sejam feitas e apresentadas diante daqueles que não conhecem. A luz tem que chegar para os outros. Não chegou não, lindão? Ó, para você. Você quer ser discípulo secreto, né, bonitão? Quer vir aqui na espreita, veio namorar? Estou indo lá para ter uma experiência. Ah, não diga. Em quantas você já não fez a mesma coisa? E você pensa que você vai enganar? Você pensa que você vai enganar Jesus? Você não vai enganar Jesus. Porque a mesma medida que ele estipulou para a sociedade que não crê no evangelho que ele prega, ele estipulou para nós aqui que não fazemos esse evangelho prosperar, ser divulgado. Ô pastor, isso é injusto, porque eu não faço coisas ruins. Mas só pelo fato de você tornar o evangelho uma coisa tua particular, você vai queimar no fogo. Por isso que Paulo já dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho aos homens. Ai de mim. Ele falava por quê? Porque ele estava com dor na costela? Ai. Porque ele estava com dor nas trompas? Não. Ai, porque ele já via da parte do Senhor a condenação para esses indivíduos que estão aqui com 10, 15 anos dentro da igreja, fermentando que nem feijoada. E não dá em nada. O bichão fica lá estacionado. Vai, pastor, prega essa aí de novo. Vim aqui assistir, eu vim aqui ouvir, entendeu? Uma palavra da parte de Deus. Quantos anos de investimento aí para nada? Quanto tempo? Vai para lá, vai para cá, e pé daqui, pé de lá. Daí a sociedade é vista por ele como raça inferior. Ele olha assim para o mundo, ó, como sendo raça inferior, porque ele está adiantado, ele aceitou Jesus, ele concordou, ele foi batizado, ele está em alto nível. Então nós estamos baixando o teu nível hoje aqui, dá licença. Por quê? Porque você só conseguiu dar para Jesus batismo, histórico de igreja, entendeu? Algumas disciplinas morais, para estacionar dentro de uma igreja e dizer que agora é santo. Eu acendo a lâmpada para que esta ilumine os outros. Eu acendo esta lâmpada para que a sociedade saiba que Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto, Ele vive, Ele habita, Ele opera, os seus sinais seguem aqueles que creem. E Ele quer alimentar os famintos. Ele quer que a sociedade corrupta seja impactada por esta luz, porque a igreja substitui, o discípulo é substituto dele na terra. Nós estamos aqui para este empenho, fazer com que ele não seja banido dos corações, banido dessa sociedade. Então deixa eu ver aqui, vem cá, quanto o evangelho prosperou por você? Um dobro, recompensa a ele. Quanto o evangelho prosperou no Senhor? 1/3, recompensa a ele. Quanto o evangelho prosperou em você, tudo que a igreja fez com você, quanto prosperou? Ah, Senhor, prosperou eu amarro o cara, joga no fogo do inferno, que eu não aguento nem olhar para a cara dele.
Sabe aquelas feijoadas de domingo? Aquelas lasanhas da mama? Que ele senta na mesa do papai e da mamãe? Quantos anos o cara sentou na mesa do pai e da mãe e nunca falou nada, rapaz? Quantas oportunidades que eles tiveram para pregar Jesus, não pregaram para não ofender, para respeitar. Ah, tua luz agora ela tem aquele dispositivo que aumenta e diminui luz? Né? Como é que eu não sei? Meus irmãos me ajudem. Eu não estou muito iluminado. Como é que chama aquela dosagem que tem nas lâmpadas que aumenta? Como é que chama os irmãos aqui que são pedreiro? Hã? Diner. A irmã é chique aqui, diner. Viu, irmã? Deram um diner para discípulo aqui agora. O discípulo está com a luz iluminada, está só ele no quarto. Chegou a mãe, ele vai lá, apaga. Deixa ela escurinha. Sabe que escurinha aquela luzinha com vontade de dormir? Dá uma apagadinha, fala, boa noite, mamãe. Durma com Deus. Mamãe vai dormir e acende de novo. Fala, Senhor, fala, Deus. Opera. Entendeu? Vai na faculdade, apaga tudo, filho. Não dá nem para enxergar a placa dele. Entendeu? O cara está lá no meio da galera e todo mundo falando palavrão, todo mundo xingando, todo mundo falando de time e ele lá. Nem parece o discípulo. Saiu da faculdade, vai para a igreja, já passa no bar, entra no banheiro do bar, joga uma água na cara, acende a luz, chega na porta da igreja, passa o Senhor, irmão, passa o Senhor, irmão. E na estufa o peito ordinário ainda. Convidam ele para pregar. O galo mais canta do que prega. Parece o Pavarotti. Todo mundo gosta dele. Porque a luzinha dele está tão fraquinha que o povo fica falando assim, isso aí não mexe nada não. Não ilumina nada, não mexe com ninguém. Você vai ver, o cara vai ficar falando 15, 30 minutos aí, não vai afetar nenhum setor. A pregação dele é mamata, não tem gosto. Ele vai falar, vai todo mundo gostar, pode ter certeza, certificado. Os gays vão glorificar, os baseados vão glorificar, os maçons vão glorificar, a bicharada toda vai glorificar. É capaz dele chamar um travesti e dizer para ele, você não quer testemunhar? Que nem aconteceu numa Assembleia de Deus. E daí você vai para a Assembleia e pergunta assim, vem cá, filho, que história é essa? Um travesti vem para frente e começa a cantar para Jesus. Não, porque Deus usa quem Ele quer. Ah, não diga. Não diga, agora Deus usa quem Ele quer. Agora, discípulo pode ser qualquer um agora. E o travecão lá, cantando para Jesus. Você precisa ver engatado na quinta, acelerando e cantando com vozeirão. E o povo, aleluia, glória a Deus. Quem me trouxe esse vídeo foi meu filho. Eu falei assim, não. Então ele já criou um despolder, um transpolder, que está ali, ó. Ele vai regulando, conforme ele vai chegando nos setores, ele vai regulando. Se ele for para Gandai, ele apaga tudo que não dá nem para enxergar a placa dele. É disso que nós estamos falando aqui. Então você está enganando Jesus? Você foi o primeiro a enganá-lo. Você foi o primeiro que conseguiu isso. Qual é a conta do céu? Que vai chegar para todos nós aqui. Aonde foi parar o investimento dessa igreja na tua vida? A nível pessoal e social. O quanto você fez valer a pena esse evangelho que nós temos pregado aqui? A nível individual, pessoal e social. Até que ponto a luz de Cristo chegou em você? Até que ponto a luz de Cristo se estendeu para os outros? É isso que Jesus está tratando aqui. Que da mesma forma que uma lâmpada acesa por ele não pode ficar debaixo de uma cama, porque é desperdício, ela também não pode, de maneira alguma, economizar na sua luz. Marcos 4:24. Essa luz, essa lâmpada sabe que o evangelho é uma medida que acrescenta a responsabilidade. Lê o texto aí, cenáculo.
Marcos 4, 24, lê o texto que nós abrimos, pode ler com vontade. Atendei aos que ides ouvir, com a medida com que merdides, vos medirão a vós. E se vos há ainda acrescentado a vós que ouvis, eu já li esse texto aqui para a igreja aqui. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos aqui para encerrar, não tem como você, ouça, não tem como um discípulo fiel, que está a luz de Cristo sobre ele, e essa luz que se estende para outros, não tem como este evangelho não julgar. Ainda vão conseguir criar um evangelho que não julgue, porque enquanto a Bíblia existir, qualquer um que lê esse livro vai ser julgado e discriminado por ele, não tem como. Então qual a responsabilidade de um discípulo fiel? Além de saber, suas ações se são legítimas ou não, se o seu serviço tem a medida que Jesus pediu, qual a responsabilidade que Jesus pediu para um discípulo fiel? Cenáculo da fé. Julgue. Olha, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, julgue conforme a luz. Não tenha medo de expressar opinião, não tenha medo de expressar pensamento cristão. A igreja está na terra para pregar, para ensinar, para admoestar. E como disse Paulo, ainda que desagradem a homens, nós somos servos de Cristo. E estamos aqui para pregar o Cristo crucificado, ponto final. Mas tome um cuidado. O evangelho tem uma medida de responsabilidade. Quando você começar a dizer, aceitei Jesus, agora eu vou viver Cristo, sai da frente. Agora eu sou servo de Jesus, sai da frente, senão eu te atropelo. Você tem santo, vou quebrar. Você é macumbeiro, vou quebrar. Agora aceitei a Jesus, daí ele começa. Já comi feto, já comi morto, já acendi vela para o diabo, já dormi em cemitério, fiz pacto com a Xuxa, pacto com o Roberto Carlos. Você vai atrás desses testemunhos, você encontra de monte, entendeu? Já estive na sala com o diabo, já fiz reuniões com o diabo. Ele escreve um livro do que ele conheceu lá com o diabo. E Jesus dando corda para ele, faz parte do processo. Entendeu? O evangelho é transformação, é libertação, é testemunho, mas tome um cuidado, discípulo. Não dá muita corda para isso que você está falando aí, não, porque você vai ter que provar tudo isso, e viver tudo isso, comprovar e estender essa luz até a volta de Cristo, porque a sociedade vai te medir. Eles vão querer saber se tudo isso que você está falando aí é verdade. Vou dar um exemplo do povo aqui da minha igreja. Quando eles foram dar notícia para a família deles que eles se converteram, alguns aqui que aceitaram a Jesus, a primeira coisa que eles tiveram gosto de dizer é o seguinte: olha, agora eu sou de Jesus, vocês são tudo do diabo. Vocês são tudo parte cucão. Já queria virar um Elias já. O cara já queria virar um Elias que faz até o sol parar como Josué. Né? Queria um poder. Eu vou orar por você, você vai cair endemoniado, você vai ver. Toma cuidado comigo. Agora eu sou de Jesus. Estou lavado e redimido no sangue. Ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Conseguiu até ir muito longe. Mas de repente, ele reverteu tudo aquilo que ele pregou todo esse tempo e veio provar a todos que ele avisou que ele é de Jesus, que ele nunca foi. Sabe qual é o problema? O problema maior que nós assumimos aqui como cristão nessa igreja, não é só provar para a sociedade que nós somos crentes legítimos, mas fazer com que essa luz não se apague, irmãos. Porque é natural que a igreja assuma o juízo de valor do evangelho, como também Jesus diz, é natural também que a sociedade procure saber se tudo que você está pregando aí você vive. Como é natural também que a sociedade te meça como você a mediu.
E eles vão ficar assim, de braços cruzados. Ó, tem muita gente da tua casa que está assim, só esperando a hora para você reverter tudo que você falou, tudo que você pregou. Porque teve gente aqui que foi, pôs na página do jornal, publicou para todo mundo, e depois a foto dele com Jesus abraçado para dizer para todo mundo que a glória é de Jesus. Mas passou 1 ano, 2 anos, esse fuego foi diminuindo, esse fuego foi acabando. Agora que virou cinza, entendeu? O diabo está pronto para fazer ele ser uma manchete diante de todo mundo que ficou a vida toda escutando ele. Olha, desliga essa televisão, que essa televisão é do capeta. Olha, você está ouvindo o quê? Só música evangélica, isso aí é o diabo cantando. Dá uma olhada para a cara dele. Você vai para onde? No estádio de futebol? A bola é do diabo, os jogadores são do capeta de Satanás. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não que não seja certa a disciplina, o evangelho tem disciplina. Estou falando aqui. Olha, essa mudança aconteceu na tua vida, Jesus quer que aconteça neles também. Você vai ser esse instrumento de luz perante aqueles que não têm luz. Então vamos fazer uma coisa? Vai devagar, filho. Calma. Não vai dando de Elias não, tá? Porque já tem uns cordeirinhos que virou lobo aqui nessa igreja. Era cordeirinho, era ovelha, de repente virou lobisomem. Saiu, virou o capeta. E eu fiquei descobrindo que a mãe, o pai, o tio, a tia não se convertiam. Por quê? Porque eles perguntavam assim: ué, mas o pastor ensina esse cara a ser o diabo aqui dentro de casa? E eu nem ensino. Não é ensinamento dessa igreja. Fazer com que aqueles que são membros aqui saiam por aí dando lições e regras morais, para que outros também se submetem, que nem cristãos são. Ok? É fato, nós não damos esse tipo de ensinamento aqui. Evangelizar não é isso. Querer ficar taxando o que é do diabo, enquanto essas pessoas precisam realmente entender e compreender quem é Jesus. Mas enfim, a questão mais preocupante do que Jesus falou aqui, nessa, vão te medir também. Você pode julgar, mas vão te julgar também. E essa igreja que diz que é de Cristo vai ser alvo de especulações. Vai ser submetida a uma série de investigação. E a sociedade vai querer saber do que ela é feita. Se essa luz que está nela é verdadeira. E a preocupação do Senhor é que aqueles que estão aqui hoje, que já representam uma vida com Cristo de anos-luz, se tornem tropeços e escândalos como obra final. E sabe o que eu entendo da palavra? É que não adianta nada esse monte de fogos aí para o alto, festejando encontro com Jesus, se no final disso tudo, a luz estiver apagada, irmãos. E a lâmpada voltar a ser o que ela era. Entendeu? O que aconteceu que essa lâmpada não tem mais luz, pastor? Afrouxou. É que nem alguns que eram dessa igreja aqui. A voz até afinou. Irmãos, Deus manda falar. Até a voz afinou. Não tem mais honra, entendeu? Está envergonhado. Envergonhou Cristo. Mas olha o que Jesus diz. Texto de Lucas 17, verso 1, verso 2. Um discípulo ele é feito de responsabilidades. E essas responsabilidades se atribuem ao fato de que a luz que Jesus deu a ele, ela não se apague, por fator nenhum, ela se apague. E ela vai ser medida, vai ter investimentos de especulação sobre ela, e o diabo vai fazer de tudo que ela vire isso daí. Pode ler o texto. Então vamos entender mais ou menos o que Jesus está falando aí? Bom,
lá do início. Cheguei para Jesus e ele me formou seguidor. Me deu o que muitos lá fora não têm, o conhecimento da palavra. Agora eu sou usado na palavra, a luz da palavra. Deus opera aqui, ó. Deixei de ser secreto, agora sou público. Todo mundo sabe da minha vida é um livro aberto. Já preguei Jesus na praça, já preguei Jesus na prisão, já preguei Jesus no hospital, já preguei Jesus na minha casa, já preguei Jesus em todo lugar. Sou missionário de muitas paradas. E a gente vai ouvindo isso. Daí entra nessa questão. Depois desse tempo todo, o fogo se apagou. O discípulo virou pedra de tropeço. Esse discípulo que esteve aqui entre nós, já não é mais discípulo, agora ele é um escândalo publicado. Agora todo mundo sabe que, como cristão, como crente, como pregador, como pastor, como missionário, como isso, que fez aquilo, que operou, deu até uma igreja para Salomão. Enquanto isso ele adulterou, roubou, lavou, passou roupa para o diabo, pintou e bordou, estrupou, fez de tudo. Maior rigor haverá sobre ele do que sobre aqueles que nunca puderam ter a experiência de transferir, de transmitir a luz. Maior rigor haverá sobre este que cantou o nome de Jesus, que pregou o nome de Jesus, fez cartazes para o nome de Jesus e com o rosto dele, deu mingau em nome de Jesus, ele fez de tudo para Jesus. Mas agora, está entre aqueles que são desviados da fé, que escandalizaram o nome do Senhor Jesus. Melhor lhe fora nunca ter nascido, do que nascido para envergonhar o nome do Senhor. Então Jesus olha para os discípulos e diz: olha, é inevitável que os escândalos venham. Mas ai daqueles por quem o escândalo vier, porque é melhor que eles se matassem do que produzir mais escândalos. Do que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse ao mar. E olha que é Jesus falando, não é o pastor. Então, de tudo que eu preguei hoje aqui para você, se tratando de discípulo, de serviço, o que mais me chama a atenção para falar para essa igreja hoje aqui, é o fato desse empenho todo que você fez em torno do nome de Jesus, e agora, nesse exato momento, onde você poderia estar alimentando outros que não se salvaram, você querer procurar exatamente uma rota de fuga, porque você já está entupido de ocorrência na tua vida, que envergonha o nome de Cristo, e você não quer dar o braço a torcer para isso. E a preocupação do nosso Senhor é de que isso não acabe em morte, em destruição para a tua vida. Porque quando você aceitou Jesus, você assumiu uma responsabilidade. Da luz dele estar sobre você, dela se estender a todos, e se manter acesa, e não voltar mais a se apagar. Eis aí a parábola da candeia, do discípulo que eu formei. Que ele esteja aceso para a minha glória, que a minha glória se estenda por intermédio dele, e todos saibam quem eu sou por ele. Mas que ele tome muito cuidado, para que nesse meio tempo a luz não volte a se apagar. E aqueles que souberam dele o juízo e o valor da salvação, não venham se alimentar dos seus escândalos, da sua vergonha e da sua porcalhada. Porque haverá mais juízo e rigor sobre este do que sobre aquele que nunca assumiu Jesus na vida. Que é o caso de muita gente que está aqui. Você veio para Jesus, aceitou ele, mas não conseguiu ter luz e brilho naquilo que você é.
não conseguiu exemplar Cristo, mas quer continuar mantendo o nome de cristão. Ou então há casos aqui, daqueles que só querem se manter iluminados e não querem que outros também sejam. Grave delito, porque vai ser jogado no fogo do inferno, porque o evangelho não é para ser um investimento pessoal. Ou então, você é do tipo que chegou aqui em nome de Cristo querendo incendiar uma floresta com o evangelho, virar um Martinho Lutero em pleno século 21. E agora está para ser escrito na lista daqueles que estão escandalizando o nome do Senhor. Ainda hoje eu conversava com minha irmã e nós trocando informação um para o outro, nós dizíamos assim: tem vezes na vida de um cristão que ele não cai no mundo de novo por temor a Cristo, por amor a Jesus, sim. Mas tem outras vezes também que ele não cai no mundo e não faz o que o diabo pede, porque ele também sabe que a sua queda vai surtir efeito sobre os outros também que um dia ouviram esse evangelho da boca dele. Então eu paro e penso e digo, não vale a pena não voltar a ser o que eu era antes, pois o meu Senhor será traído. E aqueles que ficaram ouvindo o pastor Daniel 20 anos, né? 20 anos, irmãos, de repente, lá está o pastor, na primeira página do diabo: pastor abandona aquilo que pregou a vida toda, que gritou, que agora ele mostra que ele nunca foi o que ele pregou. E você acha que a sociedade não tem a medida de quem é e quem não é? A sociedade está vendo com mais olhar legítimo do que a igreja se tornou, do que os que estão dentro dela, irmãos. A sociedade está estarrecida, está escandalizada, está perplexa pelo que a igreja evangélica está representando. Nós estamos sendo medidos com o olhar deles. Estamos sendo medidos por aqueles que estão lá fora agora. Porque eles não estão vendo diferença com o que eles vivem, com aquilo que as pessoas estão vivendo aqui. Eles têm se perguntado, mas qual a diferença entre eles e nós? Se a vida é a mesma, os hábitos são os mesmos, o caráter é o mesmo. Eles também não, eles compram e não pagam, eles não são fiéis, eles não falam palavras limpas, eles são sujos, imorais. Ao ponto daqueles que estão lá fora não verem mais motivo de entrar dentro de uma igreja. Quem vai pagar essa conta? Aqueles que bateram a mão no peito e disseram um dia: agora eu sou de Cristo e vou provar para todos. E não provou nada, porque a sua lâmpada já está apagada. Já não há mais luz sobre ele. Será que algum dia acendeu alguma coisa nessa lâmpada de Jerico? Mas ele não quer dar o braço a torcer. E hoje, muitos foram colocados em dúvidas aqui nesse culto, pelo simples fato de você ser um amigo e um simpatizante do que eu preguei hoje aqui, e não poder ter produzido esse discípulo que você ouviu hoje aqui. Conselho que eu dou para todos que estão ouvindo essa mensagem: se analise e tenha consequência, porque nós também vamos pagar essa medida que nós não correspondemos. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós também vamos ser julgados. E Deus cobrará de todos nós. Vocês pensam que o pastor eu não tenho consciência do que eu vou responder pelo que eu prego aqui em cima desse púlpito? Eu tenho total consciência. Se o que eu estiver pregando aqui eu não estiver vivendo, o que Deus vai fazer de mim? Por isso uma orientação que eu dou para o povo que está ouvindo aqui hoje: assuma ou larga, pelo amor de Deus, filho. Pega ou larga, porque não tem meio termo. É o que nós pedimos aqui: chega de escândalo, chega de vergonha, chega de notícia ruim, envolvendo o evangelho, envolvendo a igreja. É hora do povo se conscientizar do dever, da responsabilidade que eles assumiram
e do que eles vão precisar pagar pelo que eles estão fazendo. Chega de safado dentro da igreja. Chega de pilantra dentro da igreja. De adúltero, de traidor. Você pensa que você pode desobedecer a ordem do teu pastor? Você pensa que você pode passar por cima da igreja? Por cima da autoridade que a palavra constituiu? Você pensa que você pode fazer isso? Mas o evangelho não pensa como você. Porque a pergunta vai ser feita: até onde a tua luz se estendeu, se é que algum dia a luz de Cristo esteve sobre a sua vida? E o quanto você fez Jesus rico com as almas que Ele te pediu? E todos nós vamos prestar conta daquilo que nós assumimos aqui. Vir aqui na frente e dizer Jesus te aceita é fácil. Ser jogado na água para ser batizado, todo mundo aqui fez isso, adiantou? Não. Agora é uma porca lavada e é um cão lavado. Porque não mudou nada. Mas essa é a nossa realidade. Eles não estão querendo ajudar e colaborar para que esse cenário seja mudado. E não é o pensamento dessa igreja, porque nós queremos mudar. Nós queremos que essa obra aqui apareça. Queremos ver essas lâmpadas acesas. Queremos ver com que essas lâmpadas iluminem como Jesus iluminou essa terra. Queremos ver que estas lâmpadas não se apagam, porque o azeite que está nela é o azeite do céu. E nós estamos aqui para assumir esse desafio. Assumimos esse propósito. Onde começaremos hoje? Pela simples questão: algum dia a luz de Cristo esteve sobre a tua vida? Faça essa pergunta. Se esteve, até onde essa luz chegou? E o quanto você vem orando, se santificando e buscando para que ela se mantenha acesa? Faça essa pergunta agora. E você vai encontrar motivos para saber se você vai vir hoje aqui na frente para mudar esse teu quadro. Para sair dessa impotência que você está, dessa escravidão, dessa distância, dessa morte, dessa vergonha, que foi fazer todo mundo saber que você é um cristão e agora está maldizendo e envergonhando o nome do Senhor. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.